Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Uma alegria muito grande estar aqui pregando às quartas, nessa ocasião. Muito bom ouvir aquilo que o Espírito Santo quer nos transmitir. Quero falar para os irmãos que às vezes eu sou muito mais ministrado do que estou ministrando naquilo que ele está falando. Não se enganem que quem quer que esteja aqui, talvez não esteja passando pelo mesmo processo. Se desligue do homem, se conecte com a fonte, cheque na verdade e fique com o que é bom. Amém? Aleluia. Amados, nós acabamos de cantar que a gente deu os nossos fracassos para o Senhor e as vitórias nós damos também. Fracasso é tudo aquilo que é sustentado pela natureza humana. E vitória é somente aquilo que é sustentado pela glória de Deus. É mais fácil identificar fracasso quando está visível, né? Uma doença, um divórcio, uma morte, uma crise familiar. Mas é um pouco mais sutil você reconhecer, à luz da palavra de Deus, que qualquer realidade dessa que não esteja sendo sustentada pelo Espírito, sem o seu esforço, também é um fracasso para Deus. Porque a glória dele ainda não conseguiu tomar conta disso. Qual que é o fluxo de como Deus opera? Lembre-se sempre disso, amados. A glória de Deus vem do Espírito, ilumina a alma e se manifesta ao mundo visível. Isso é glória de Deus. E quando ela se manifesta, essa luz atrai as pessoas para Cristo. Qual que é o fluxo da glória dos homens? É qualquer pensamento, desejo, vontade, na maioria das vezes boa, que não nasceu no Espírito, que não nasceu na voz de Deus, naquilo que o Espírito Santo quer nos levar a viver. Nasceu numa boa ideia. E aquilo me coloca para fabricar. Vai se manifestar também alguma coisa aqui. Uma coisa que tem o seu brilho, mas é falso. Quando se manifesta essa glória, essa vitória, que na verdade para Deus é um fracasso, atrai os homens para quem? Para nós. Essa é a diferença. A Bíblia diz que a glória de Deus vai nos dar tudo aquilo que a gente tanto deseja e busca. Todo mundo quer saúde, todo mundo deseja prosperidade, todo mundo deseja paz, todo mundo deseja uma família abençoada, todo mundo deseja ter um senso de propósito. Todo mundo busca isso, deseja isso. Isso está lá intrínseco no âmago do ser humano. O único ponto, amados, que ele garantiu, os caminhos dele não são os nossos. Então, a glória de Deus, ela nasce do Espírito e a hora que ela tenta passar pela alma, ela deve encontrar uma alma que se sujeita àquilo como verdade. Às vezes sem entender, às vezes sem ter o controle, às vezes sem sequer saber como que aquilo vai ser na prática. Mas simplesmente ela diz, amém. E
E o processo do Espírito Santo, como a gente fala com constância, é aqui. O grande inimigo de uma vida de plenitude no Senhor é a nossa alma ainda não tratada. Vamos fazer um pensamento muito simples aqui, irmãos. Quanto que da nossa alma nós temos necessidades de passar por uma faxina assim que nós nascemos de novo? Eu posso dar a minha opinião baseada nas Escrituras, naquilo que eu creio. Os irmãos têm que ter a busca de cada um, amém? Mas eu era morto na fonte da glória que vem dele. E a minha alma, ela foi colecionando sabedoria terrena. Que também tem algo que aparece, mas que é sustentado em mim mesmo. É isso que cansa. É daqui que o Espírito Santo quer te livrar e me livrar cada vez mais, em nome de Jesus. Tudo isso que foi colecionado, toda essa bagagem de pensamentos, de métodos, de estratégias, de saber como fazer, eu era morto no espírito. Se eu era morto no espírito, quanto de glória de Deus há aqui? Na minha opinião, zero. Então, quanto que é a faxina? Qual que é o percentual de faxina que o Espírito Santo vai fazer em nós, se nós permitirmos, quando nós iniciamos nossa jornada? 100%. Algumas áreas são mais pesadas, algumas áreas são mais fáceis, são mais leves. Deus é bom, amados, porque Ele quer te dar o fim que você deseja, só que num lugar que Ele vai tirar de você a carga e a responsabilidade em sustentar aquilo por resto da sua vida, para que você tenha disponibilidade de viver o seu propósito, que é o principal motivo de nós estarmos aqui. O crente almático, que é um crente que ainda não foi tratado, que está ainda apegado a essa maneira terrena de viver, que faz muito mais sentido, que dá até para camuflar, ele tem um pouco de resistência a essa vida que provém do Espírito, porque a alma está muito no governo ainda. Isso vai ter que ceder, se a gente deseja viver glória de Deus. Não é uma imposição do Espírito Santo. É uma escolha. Eu já fiz a minha. Quem cada vez mais, não importa onde isso não aconteceu ainda hoje, importa que amanhã eu vou estar um pouco mais perto do que hoje e assim até o fim. Mas no final da nossa jornada, quem nos contemplar, seja quanto profissional, pessoal, emocional, familiar, financeiro, saúde física, não importa, vai olhar e vai dizer assim: é Deus. Não é estratégia dele, não é mentoria de ninguém, não é um bom plano de saúde, não é terapia de casal, é Deus puro ali, para que essa pessoa seja atraída para a salvação. O propósito, irmãos, sempre vai ser almas. Sempre. Sempre. O coração do nosso Pai clama por almas. E tem algumas coisas que são enganosas. E a gente se pega, às vezes, acreditando nisso, e a gente negligencia essa responsabilidade em assumir essa vida íntima com o Espírito Santo, diária, para que ele starte esses processos. Do mundo, a gente não leva nada. Isso é verdade. Desse mundo aqui, nós não vamos levar nada para o céu. Agora deixa eu chocar um pouquinho os irmãos. À luz da palavra de Deus,
nós nem vamos para o céu. A Bíblia diz que o céu vai vir para a terra. Existem duas possibilidades aqui. Se você tombar desse corpo físico antes de Jesus voltar, aquilo que você e eu construímos sobre a terra vai ficar aguardando a segunda vinda dele. E o seu espírito que já está lá, a sua alma já vai estar com o Senhor. E quando ele voltar para reinar, você vai vir com ele. Essa é uma possibilidade. Mas existe a possibilidade de ele voltar antes disso acontecer. Então você nem sequer vai ir para lá. Lembre-se, amados, o seu espírito já está. A gente está falando de coisas de glória terrena, sustentada por Deus, amém? Então, tudo que eu estou construindo, eu vou levar para lá? Não, vai ficar aqui. A questão é, quando Jesus voltar para reinar, tudo que eu construí vai permanecer ou vai ser queimado? Essa é que é a questão. Então, do mundo a gente vai levar algo para o céu, não, porque nós não vamos para lá, nós já estamos lá, aguardando o momento certo do reinar de Deus vir sobre a terra. Na verdade é o reinar dos céus vir sobre a terra, é quando aquilo que Deus vai fazer na eternidade vai se igualar com o que nós estamos fazendo aqui. E aquilo que a gente edificou no Espírito permanece. E aquilo que a gente não edificou no Espírito não permanece. Vamos ver isso à luz da palavra de Deus, amados? Abram, por favor, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus: mas virá o dia do Senhor como furtador na noite, no qual os céus com grande estrondo passarão, e os elementos, sendo incendiados, serão dissolvidos, e a terra e as obras que nela há serão completamente queimadas. Muita atenção aqui, irmãos. Quando a Bíblia fala de terra, é uma analogia com a nossa alma. Amém? E a terra, ou a nossa alma, e todas as obras que estão sobre ela, exclusivamente edificado somente aqui com um propósito terreno, da palavra de Deus, serão completamente queimados. Verso 11: todas essas coisas, pois, estando para ser dissolvidas, que tipo de pessoas é necessário serdes vós, em todas santas conversações ou maneiras de viver e dedicações no seguir a Deus? O que o apóstolo Pedro está dizendo aí? Tudo que está sobre a terra, no dia que Jesus se manifestar na sua vinda, vai ser completamente queimado. Então, por isso que a gente vai levar algo, o ser humano leva algo daqui? Não. Quando Jesus vir, a Bíblia garante, aquilo que está firmado na terra, com sabedoria terrena, propósito terreno, que tem a sua glória nos homens, que os homens entendem, aceitam, valorizam e até vivem em função disso, vai ser completamente queimado. É mais ou menos o que está lá em Coríntios. Edificar sobre o fundamento que é Cristo, usando madeira, feno e palha, fala de alma, terra. Ou ouro, prata e pedras preciosas, fala de espírito, coisas eternas. Então, que tipo de pessoas que convém nós sermos, se tudo isso que você põe os olhos, que está sobre a terra, vai ser queimado? E a resposta é simples: convém nós sermos pessoas que andam no
Espírito. Quando eu escolho edificar uma realidade na minha vida sobre a terra, na minha alma, isso não dá para mim uma garantia, uma segurança que aquilo que é feito no Espírito. Quando eu edifico sobre a terra, sobre a minha alma, a sabedoria do homem, eu vou produzir algo. Sempre também. A questão é isso que eu toquei, que eu fabriquei aqui. Tem o mesmo lastro no céu? Veio da glória de Deus? Não, isso vai ser queimado. Então, uma saúde edificada com a sabedoria terrena. Finanças edificadas com a sabedoria terrena. Uma empresa, um casamento, uma família. Tudo isso edificado com a sabedoria da terra. Nasceu na alma, não na glória de Deus. Quando Jesus vir, não vai sobrar nada. Agora, quando eu pego, a gente falou sobre isso domingo aqui, né? E mando tudo isso para outro lugar, ou seja, agora eu preciso receber de Deus a verdade, passar pelos processos do Espírito Santo na minha alma, para que agora eu construa, eu edifique as minhas obras, não mais sobre a terra, mas no Espírito. Edificando no Espírito, isso com certeza vai se manifestar na terra também. Aquilo que eu recebo de Deus, a glória que eu recebo de Deus pela fé, e encontro em mim uma alma sarada, sujeita, amados, revela um pouco mais daquilo que já está feito por Cristo, que eu tomei posse e que vai se materializar no meu mundo visível. Está claro isso, irmãos? De novo, quando eu me relaciono com o Espírito Santo, quando eu passo tempo com Ele, orando no Espírito, meditando na palavra, Ele vai me dando toques, Ele vai me dando direção de lugares que eu vou me apropriar pela fé, pela graça de Deus, por causa da obra de Jesus. Isso revela que você está recebendo por dentro um pouco mais daquilo que Jesus já liberou para você. Então eu estou edificando agora, mas não mais sobre a alma, eu estou edificando no Espírito. A minha alma se rende a isso, se ela foi tratada, e essa realidade vem à existência. Essa saúde vem à existência, esse casamento vem à existência, essa empresa vem à existência, enfim, tudo isso vem à existência. Quando Jesus voltar aqui, tudo isso vai permanecer. Porque fogo não queima fogo, fogo só queima carne, palha, madeira e feno. Fogo com fogo aumenta o fogo. Então convém cada vez mais nós sermos pessoas espirituais e deixarmos de ser pessoas almáticas. O que é uma pessoa almática à luz da palavra de Deus? Uma pessoa que caminha baseado nas emoções, 5 sentidos. Para Deus isso é mal. O que é bom para Deus? Aquele que busca a sabedoria do alto. Aquele que caminha baseado no Espírito, na verdade. É um pouco mais doloroso o processo. Quem ora em línguas sabe disso. Umas áreas nem tanto, umas áreas um pouco, outras muito, não importa. Mas a glória que se manifesta aqui, de fé em fé, te dá descanso. E mais do que isso, te dá propósito eterno, porque tudo isso que é manifesto aqui pela glória de Deus atrai as pessoas para o Senhor. É isso que Deus deseja fazer. Então a minha família não é mais minha família. Só estou usufruindo de uma família abençoada para que a glória dele resplandeça aqui e as pessoas que estão padecendo encontrem na minha família abençoada, a família abençoada em si, não encontrem ele. E assim vai. Esse é o propósito do amor. Então convém a gente ser pessoas boas ou pessoas que andam no Espírito. Lá no Evangelho de Mateus,
no capítulo 6, verso 19, olha o que o Senhor Jesus diz sobre isso. Hoje a gente vai desmistificar alguns versículos que, quando recebidos na mente humana, dá a impressão que Deus deseja que a gente vive uma vida na miséria aqui. Dá a impressão que Deus deseja que a gente viva uma vida sem uma vontade de crescimento, uma ambição, se é que eu posso usar essa palavra. A ambição, amados, ela é ruim na carne, mas no espírito ela não é. Se Jesus pagou para ter uma vida plenamente abençoada e abundante, eu não tomar posse disso no lugar certo é um problema para Deus, porque custou a vida do filho dele. E a falta de receber isso do Espírito vai também diminuir um pouco da glória dele que se manifesta através de mim. E almas vão se perder por causa disso, que é o fim propósito de todas as coisas. Então olha o que o Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 6, verso 19. Não entesoureis para vós mesmos tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem tudo destroem, e onde os furtadores escavam através das paredes e furtam. Tá vendo? A gente tem que parar de querer crescer. A gente tem que parar, a gente tem que se anular. Não, a gente tem que se anular na mente de Adão. E a gente tem que crescer na mente de Cristo. Porque ele continua no verso 20. Mas entesourai para vós mesmos tesouros dentro do céu, no Espírito, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os furtadores não escavam através das paredes, nem furtam. Quando eu edifico na alma, propósito terreno, da palavra de Deus, isso aí é um problema, porque a traça e a ferrugem, uma hora ou outra, vai destruir, vai consumir, o furtador vai vir e vai roubar. Então, eu não cuido mais da minha vida aqui, sobre a terra. Agora eu estou com a minha mente meditando lá no alto. Quando eu for para o céu, não. Eu já estou lá no Espírito. Então, do alto agora, eu preciso aprender, isso é somente o Espírito Santo que vai colocando dentro de nós essa percepção, à medida que você vai orando em línguas, principalmente, de que você já está lá em Espírito. Você começa a pensar nas coisas de lá. Você começa a olhar as suas realidades aqui, que estão sobre a terra, mas a partir de lá, você começa a entesourar, a se encher, a se enriquecer daquilo que já está feito por Jesus. Isso vai também aparecer na terra. Entesourar sobre a terra me faz de alguém, para Jesus, pobre, miserável, cego e nu. Não importa o tamanho da riqueza, não importa a área. Porque não tem lastro naquilo que ele fez. Você não recebeu dele do alto. Mas entesourar lá, receber de lá, começar a agradecer. Se a pessoa te mostrou algo, amados, aprenda a concordar, a louvar o Senhor, a tomar posse e assumir essa postura, esse posicionamento de fé com quem já tem. A hora que a sua alma for tratada pelo Espírito, a metanoia vem, a salvação acontece, você vai tocar aqui também com o seu corpo. E aqui não é você que sustenta, nem eu. É a glória de Deus. É isso que a gente está atrás, irmãos. Então, que pessoas convém nós sermos? Pessoas espirituais. Esse é um conceito, irmãos, que para a mente natural é um pouco estranho. Uma pessoa boa para Deus é o nosso homem interior.
É o nosso homem espiritual. Nossa nova identidade. Quem que é bom para Deus dentro de você? A nova criação que você é em Cristo Jesus. E quem que é mal dentro de cada um de nós? O velho homem, a mente de Adão, que ainda, pouco ou muito em nós, está no governo de algumas coisas. O homem mau é aquele que mata, estupra, se droga, se embebeda? Também. Mas o homem mau é também aquele que está fazendo as coisas, edificando uma vida desligada do Espírito, na alma. Fala isso uma pessoa que é cheia de uma coisa chamada justiça própria, que aprendeu a fazer tudo dentro das 4 linhas, não pisa nunca fora. Existem pessoas assim, amados. Só que por quê? Porque ele tem uma alma tão treinada, tão moldada e um esforço próprio e uma disciplina tamanha que ele faz tudo direitinho. E ele se coloca aqui como se aquilo fosse algo bom para Deus. E não é. Pode ser bom para o mundo, pode ter valor no mundo, mas para Deus não. Então isso não é mal. Se o Espírito Santo não abrir o coração da pessoa para entender esse princípio, ela tende a rejeitar a verdade. Por isso que nós precisamos de unção, sabedoria, graça, para, antes de falar, viver nesse lugar. O homem bom e o homem mau. A mesma coisa Jesus disse em Lucas capítulo 6, verso 45. Hoje a gente vai passear um pouquinho nos versículos aí. Evangelho de Lucas, capítulo 6, só o verso 45. O homem bom, proveniente de dentro do bom tesouro do seu coração, traz para frente aquilo que é bom. E o homem mau, proveniente de dentro do mau tesouro do seu coração, traz para frente aquilo que é mal. Porque proveniente de dentro da transbordante abundância do seu coração, fala a sua boca. Olha que interessante esse versículo na literal, irmãos. O que é propósito? Irmão, por que você está fazendo isso daí? Para quê? Não, porque lá na frente eu desejo chegar aqui. Esse é o propósito. Amém? Então, todo ser humano está, de certa forma, vivendo o propósito. É uma palavra genérica, se a gente não tiver discernimento espiritual do que é o propósito à luz da palavra de Deus em Cristo. O propósito da vida no Espírito, ele é único. O propósito na vida na alma, ele é diversificado. Ah, meu propósito é casar. Para quê? Para ser feliz. Ah, depois meu propósito é ter filhos. Para quê? Porque aumentar a família, é um padrão. Ah, meu propósito agora é empreender. Para quê? Porque eu quero crescer. Então, eu estou trazendo para frente sempre aquilo que é desejo, alma. Isso sempre vai colocar sobre a alma, sobre aquilo que gerou a responsabilidade em cuidar. O problema é que o mundo, amados, ele se reconfigura. Aquilo que é verdade hoje no mundo, amanhã já não é. Existem, por exemplo, profissões que há 10 anos atrás era o ápice. Hoje a pessoa está passando fome. E com a inteligência artificial, vocês aguardem. Então quem está sobre a terra, amados, quem está vivendo na alma, está frito.
Mas esse não é o nosso caso, se nós continuarmos nos sujeitando ao Espírito Santo. Então o propósito é aquilo que você traz para frente. O homem bom, quem que é o homem bom? A nova vida, a mente de Cristo, é quem nós somos por dentro no Espírito, nele. O homem bom, ele, do bom tesouro do coração, ou seja, daquilo que vem do alto, ele traz para frente aquilo que é bom. Então o homem bom, quando ele pensa em casamento, por exemplo, que foi um exemplo que eu dei aqui, só para fazer o contraponto, ele não casa para ser feliz, muito menos para fazer o outro feliz. Ele casa para que naquela união, naquele modelo terreno daquilo que é a união de Cristo com a igreja, a glória de Deus seja vista ali, para que almas sejam alcançadas para o reino. Amor. Isso é importante, irmãos. Amor. O homem bom, quando ele já casou, e o casamento está recebendo a glória de Deus, o casamento que tem dificuldades, que tem desafios, que tem diferenças, mas se o cabeça e a mulher forem sujeitos ao Espírito Santo, ele vai colocar tudo em linha, de uma maneira leve. E a glória de Deus vai sustentar aqui. O Espírito Santo, ele é um coaching, ou ele é um mentor, amados, de uma consulta só. Uma vez que ele resolveu você por dentro, acabou. Você não precisa voltar lá daqui 10 anos. Uma nova crise naquela área. Porque passou a energia da alma que se encheu e uau, agora vai. Aí vai passando o tempo, essa energia vai se esvaindo, daqui a pouco está você naquele buraco de novo. Não, o Espírito Santo não age assim. Então o homem bom deseja isso, Cristo em nós. Agora eu estou no casamento, agora eu vou frutificar. Porque eu quero ter filhos, eu quero uma família grande. Não, o homem bom, ele quer colocar sobre os filhos recipientes da glória de Deus na terra. Então meu filho não é nem meu, as minhas filhas não são minhas. As minhas filhas vão ser encaminhadas pelo Espírito Santo, e se elas forem humildes, que é o que eu oro para que elas sejam, elas vão buscar na palavra o modo como Deus as vê, não o modo como o mundo tenta colocar sobre elas. Isso é radical demais para essa geração, irmãos. Eu confio na palavra do meu Pai, que Jesus garantiu, jamais vai passar. O que eu faço, papai? Bom, você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você pode viver o que você quiser aqui, mas seja livre em Cristo. Não se algeme com nenhuma mentalidade terrena que não condiz com o que a Bíblia diz como você, como mulher, ou como homem, não importa, ou como filho, como pai, como mãe. Porque isso vai te aprisionar e vai te atrasar. Agora que a luz vem, a glória tenta passar nessa alma que foi forjada, uma fortaleza ali. Não é bem assim também, né? Muito radical. Amém. Eu continuo crendo. Isso é muito arcaico. Isso é muito ultrapassado. Não, isso é eterno. Eu vejo o mundo cada vez mais doente, cada vez mais mentalmente cansado, cada vez mais famílias destruídas, cada vez mais um padrão de abandono travestido de sucesso. E eu olho para o passado, geração dos nossos avós e bisavós, eu vejo algo diferente que se perdeu. Não significa que todos estavam edificando no Espírito, não é isso, mas era muito mais próximo daquilo que Deus diz. Na minha humilde opinião, o Espírito Santo vai nos levar a viver aquele lugar, mas com a glória dele. Então tudo na sua vida e na minha vida, do homem bom, é trazido para frente, através da nossa boca e do nosso comportamento, para glorificar o nosso Pai. Isso é amor.
O homem mau não. Quem que é o homem mau? É o homem almático. O que nós éramos antes de Jesus nos salvar? Nós éramos pessoas almáticas. Por quê? Porque nosso espírito era morto. 100%. E a gente colecionou crenças, como eu disse aqui, aí ele nos achou. Agora nós não somos mais almas, nós somos espírito. Mas se nós não nos sujeitarmos ao Espírito Santo para que Ele faça a obra em nós, nós vamos continuar funcionando como homens e mulheres más, nas emoções, com pensamento e sabedoria que vem sobre a terra. Coisas que Jesus, a hora que se manifestar, não vai sobrar nada. Então, que tipo de pessoa convém a gente ser? Pessoas que andam no Espírito. Pessoas que vão receber de Deus por dentro uma glória. E à medida que essa alma vai sendo tratada, curada, vem à luz tudo aquilo que eu sempre busquei. Só que eu tenho aqui. Por que eu tenho aqui agora? Porque eu tenho lá. É porque eu aprendi a receber lá. É porque eu descobri o que eu tenho lá, na eternidade, edificado lá, é que se manifesta aqui. Lá diz a palavra de Deus que a ferrugem e a traça não tocam, não corroem. Se aqui é um espelho do que está lá, o que acontece com o que está aqui? Não corrói também. E eu descanso. Qual que é o próximo passo, Senhor? Qual que é a próxima etapa? Esse é o lugar da igreja vencedora, amados. Recipiente da glória de Deus. Foi isso que Jesus disse, a gente vai ler lá rapidinho. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13. Havendo Jesus, porém, chegado para dentro das partes de Cesareia de Filipe, requeria resposta dos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser eu? E eles então disseram: bom, alguns dizem em verdade que és João, o Batista. Outros, todavia, dizem que és Elias. Ainda outros, no entanto, que és Jeremias, ou um dos profetas. Olha os almáticos. Quem que os almáticos, que são mortos ainda, dizem que eu sou? Ou Elias, ou João Batista. A alma, amados, ela tem essa tendência de buscar no visível a referência para eu, então, discernir, acreditar em algo. Eles dizem que o Senhor é um desses. E aí vem a pedrada, verso 15. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis ser eu? Verso 16. E havendo respondido Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que está vivendo. E havendo respondido, Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, ó Simão Barjonas, porque não foi nem carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai, Pai dos Espíritos, aquele que está nos céus. E também eu te digo a ti que tu és uma pedra pequena, e sobre essa rocha grande estarei edificando a minha assembleia ou a minha igreja. Então os portões do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reinar dos céus. E aqui eu queria chegar, irmãos. Toda e qualquer coisa que ligares sobre a terra será já tendo sido ligada nos céus. E toda e qualquer coisa que desligares sobre a terra será já tendo sido desligado nos céus. Quem eu sou para vocês? Aí ele fez a mesma pergunta para os discípulos, aqueles que estavam andando e conhecendo e tendo intimidade por alguns anos com o próprio Deus encarnado. Pedro pulou na frente com a revelação master naquele momento. Tu és o Cristo. Amados, todas as vezes que a Bíblia diz Cristo somente, ou Cristo Jesus, está sempre apontando para o Espírito. Senhor Jesus, ou Jesus Cristo, é o homem, o verbo que se fez carne naquele momento terreno.
Mas Cristo Jesus, que às vezes aparece essa expressão, não uma regra, mas na maioria das vezes, está apontando para aquele que é o Espírito, que é o que está ressurreto hoje, que é onde nós estamos também. Então Jesus teve sua fase terrena, mas hoje diz a Bíblia que ele está assentado à direita de Deus, nós estamos lá, no Cristo, no Espírito. E Pedro falou assim, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Espírito, Filho do Espírito, que é Pai de todos. Bem-aventurado é você, Pedro. Eu também te digo que você é uma pedrinha. E sobre essa rocha grande, qual rocha grande? Você não. Você receber a revelação de quem eu sou. Eu sou um lugar que vem do lugar master que é o Pai. Eu sou o Espírito, o modelo, o lugar de vida. Sobre isto eu vou edificar a minha igreja. No Espírito. E aqui as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De novo, Jesus não mente, irmãos. É por isso que eu amo o Senhor. Nós não somos do mundo. Nós, no Espírito, nós não estamos aqui. Nós estamos nele. Mas o nosso corpo está aqui ainda, com o propósito do quê? Receber glória do alto, para fazer ele conhecido. Não produzir glória de homens para fazer a gente conhecido. Então Jesus não diz assim, sobre o Espírito, sobre essa revelação, dessa vida que eu vou disponibilizar depois da minha ressurreição, eu vou edificar a minha igreja, e o inferno jamais, a partir daí, vai tentar fazer nada contra vocês. Não disse isso. Ele disse assim, eu vou edificar sobre esse lugar a minha igreja. Por que eu vou edificar? Porque é na pessoa do Espírito Santo hoje que a obra é feita. É o Espírito Santo que nos edifica sobre a verdade do Espírito, à medida que a gente nos entrega para Ele nas práticas que a gente prega aqui. E aqui, de fé em fé, as portas, as saídas, as soluções, as opções que vêm do inferno para te atrasar, ou para te levar num lugar de algo que você vai ter que continuar sustentando, e vai se cansar lá na frente, talvez, ou vai perecer, não prevalecerão mais contra ela, porque ela vai ser uma assembleia, uma igreja vitoriosa, sensível à voz de Deus. Aqui, tudo que ela edifica sobre a terra, nós continuamos edificando coisas sobre a terra. Nós continuamos manifestando coisas sobre a terra. Um casamento, uma saúde, uma empresa, ou relacionamentos, qualquer coisa que diz respeito à sua existência aqui, irmãos. Nós continuamos vivendo tudo isso, mas agora tudo aquilo que eu construo aqui, antes foi recebido de lá. Tudo aquilo que você ligar aqui é porque já foi ligado de lá. E tudo aquilo que você desligar aqui, que você deixar de viver aqui, é porque o Espírito Santo já desligou de você, desde lá. Aqui o inverno não te para mais, não te distrai mais. Porque você deixou de ser alguém almático, alguém mau. Mal para Deus não tem a ver com a obra, irmãos. Mal para Deus tem a ver com a fonte. O que é bom para Deus? O Espírito. 100%. O que é mal para Deus? A nossa alma em Adão, querendo fazer, governar e fabricar. Essa é a igreja, à luz da palavra, que rompe, que o inferno não prevalece, que não se parece em nada com aquilo que o mundo vive e o modo como o mundo caminha. Mas também isso não quer dizer que é uma igreja chata, religiosa, que as pessoas têm aversão. Por que as pessoas têm aversão da igreja religiosa? Porque é muito blá blá blá, ou só blá blá blá, e pouco peso de glória. E por que isso? Porque simplesmente não foram instruídas ou negligenciaram a vida de intimidade com o Espírito Santo para que ele mortificasse a mente de Adão, a alma que um dia se abriu
para que agora a mente de Cristo viesse habitar aqui. Aqui a glória de Deus vem. Então agora que você funciona diferente, na contramão daquilo que você tem que amar, ele não vai ver em você uma repulsa. A não ser que ele seja extremamente soberbo. O mundo deve ver em nós, amados, a resposta, o fruto para tudo isso. Qualquer pessoa que, sendo portador da nova natureza, esteja ainda funcionando, escolhendo edificar só exclusivamente sobre a alma, produzindo algo que a Bíblia diz que não vai ficar nada, é um problema para nós, amados. Não a nível de rejeição, não a nível de devemos odiá-los, muito pelo contrário, devemos amá-los ainda mais. Como que eu amo cada vez mais um almático, sendo cada vez mais alguém espiritual? Que cedo ou tarde ele vai se cansar. Quanto mais espiritual eu for, mais o caráter de Cristo vai se formar em mim, e quando ele se cansar, ou quando ele perceber que não é ali, ou quando der ruim, porque a Bíblia diz que quem semeia para a carne colhe da carne corrupção, ele não vai enxergar em você um dedo apontado. Ele vai enxergar em você Jesus, cheio de fruto, dizendo: vem comer, vem reaprender, começa de novo. Não importa quanto longe você foi desse lugar, tem volta, só seja humilde. E reconheça a luz da palavra de Deus, que na alma não há nada que seja eterno. Não há propósito eterno na alma. 2 João, capítulo 1, verso 8. Não confunda jamais, guardem isso para a gente encerrar, irmãos. Não confunda jamais a era da graça que a gente vive hoje com o nosso Pai estar agradado com tudo que Ele está vendo. Não é porque nós estamos na graça, nós que nascemos de novo, que nós devemos escolher continuar vivendo do lugar que a gente veio, na alma. Porque tudo bem, você voltou para mim. Isso me agrada, mas eu quero também agora salvar todo mundo à sua volta. Se você for um almático e falar de Jesus para as pessoas, amém, um ou outro vai se converter, vai nascer de novo também. Mas se você for alguém espiritual, você vai gerar alguém espiritual. O que 1 milhão de almáticos produzem, uma pessoa espiritual sozinha faz mais. Pode não parecer, pode não estar patente aos nossos olhos, mas no mundo do espírito, uma pessoa no espírito causa um estrago no inferno, aonde ele passa e para sempre, mesmo depois que ele deita daqui, do que uma igreja inteira andando na alma, na religião. Amém? Olha que o apóstolo João, o apóstolo da graça, que fala mais sobre amor do que ninguém diz, no verso 8, na sua segunda carta: olhai por vós mesmos, a fim de que nós não percamos aquilo pelo que nós laboramos, mas o inteiro galardão recebamos. Sonda, vigia. Para quê? Para que tudo isso que a gente está laborando, fazendo, vivendo, não se perca. Quando Jesus voltar, não seja queimado, mas você receba galardão inteiro. A graça de Deus vai te capacitar para andar nesse lugar.
Espírito Santo vai ser fiel à palavra de Deus e vai completar a obra que ele começou em você um dia, se você continuar se entregando para ele. E você vai receber inteiro o galardão. Mas olhe por vocês mesmos. Para quê? Para saber onde você está. No espírito, cada vez mais, suportando o chacoalho das emoções, quando Adão está sendo desconstruído dentro de você, sendo amado pelos irmãos, sustentado pelos irmãos que estão no mesmo lugar. Verso 9, todo aquele que está caminhando, afastando-se para o lado, e não permanecendo dentro da doutrina de Cristo, Espírito de novo, a Deus não tem. Vou traduzir isso aqui para os irmãos daqui a pouco, só terminar de ler o versículo. Quem está perseverando dentro da doutrina de Cristo, Espírito, esse, tanto o Pai quanto o Filho tem. Esse tem, irmãos, é ter por dentro. Todo aquele que nasceu de novo, acabei de crer em Jesus, fui salvo, aleluia. Eu já tenho Deus? Já. Na onde? No meu espírito. Quanto? 100%. No nosso espírito, assim que você é salvo por Jesus, quando o Espírito Santo abre o seu coração para entender o que foi feito e você recebe isso de graça, mediante a sua fé, a sua confissão, você é 100% santificado no Espírito. Então aqui você tem Deus. Agora, quanto desse Deus, da verdade, do Espírito, você tem na alma? Nesse momento? 0. Ou muito pouco. Ou somente o que, naquele momento, uma dose inicial de graça já te foi dada para que você experimente Deus em algumas coisas. Mas quem está se afastando, caminhando, se afastando para o lado, e não permanecendo dentro do Espírito, a Deus não tem na alma. Aquilo que está nascendo aqui no meu desejo, nos meus pensamentos, nas minhas ideias, naquilo que eu estou edificando, não provém dele. Por quê? Porque eu decidi largar o Espírito Santo. Eu parei de orar em línguas, porque tudo piorou. Mas aquele que está perseverando, essa palavra é chave, irmãos, perseverando. A nossa alma detesta perseverar. O mundo vai sempre energizar essa alma que o Espírito Santo quer mortificar. Então quem está perseverando dentro da doutrina de Cristo, no Espírito, esse tem na alma tanto a verdade, o Pai, quanto o Filho. Quem está perseverando em receber do alto a glória de Deus, esse tem na alma tanto a verdade que veio do Espírito, quanto tem no visível o fruto. Esse tem os dois, mas quem não tem. E a gente vai encerrar aqui, verso 10, se algum homem vem até vós, e a esta doutrina não traz, não o recebais para dentro da vossa casa. De novo, amados, se algum homem vem até vós, e a esta doutrina, qual doutrina? Eu era alguém almático, Jesus me achou, Ele me deu o Espírito Santo, que é Deus em mim, por algum motivo. Para eu escolher agora continuar vivendo com a sabedoria da terra? Para que eu tenha nome de quem está vivo, mas quem olha para mim e vê que eu sou morto? A glória de Deus não consegue se manifestar em mim porque a minha alma continua no governo? E aí a Bíblia vira algo distante, que de vez em quando dá certo, de vez em quando funciona, de vez em quando Deus opera, depende da vontade dele. Não, irmãos, o problema está numa alma não tratada. Então se alguém vem até vocês e não prega a verdade nua e crua,
Existe uma mentalidade que vai ter que ser desconstruída plenamente. Por isso que Jesus diz, quem perder a sua psique vai receber a verdadeira, que é a minha mente. Isso é agradável? Não é, mas Ele é Deus em você para te dar suporte e consolo em todos os processos até que você chegue no lugar de experimentar aquilo que é glória do alto. Você descansa, aquilo não traz sobre você e sobre mim carga, nem de como sustentar e nem do que vai ser daqui a 10 anos. Se o mundo se reconfigurar, o Espírito Santo já vai chegar antes, vai te dar um escape. O diabo sempre vai chegar atrasado na vida de quem anda no Espírito, sempre, porque o diabo vai continuar tentando. É a graça de Deus que vai te colocar aqui, não é o seu esforço mais. Você só precisa se entregar para Ele e aguentar o tranco. Então, se alguém chega para você e não te fala essa palavra, essa doutrina, a Bíblia diz, não o recebais dentro de você. Não dá ouvidos, irmão, pelo amor de Deus. E aí ele pega um pouquinho mais pesado. E tão pouco regozijar a ele, não digais. Na versão tradicional, no verso 10, vai estar assim, ó, não o recebais em casa, ou seja, naquilo que você é agora, nem o saudeis. O que é esse saudar no original? Ó, é graça. Ó, oh, glória a Deus. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Se alguém prega e vive algo que não condiz com o único caminho que a Bíblia nos dá para viver em Deus, que é andando no Espírito e mortificando a nossa alma em Adão, não receba essa palavra, que embora pareça que dá certo, é mais rápido ou é mais fácil, isso não é eterno. Isso não tem propósito no Espírito em Deus para salvação genuína, plena, na dimensão que Deus quer fazer. Isso é você que vai cuidar. Então não receba isso de você, muito menos dê crédito para isso. Sauda, cara, que bênção, hein? Glória a Deus. Por quê? Ele termina o verso 11. Porque aquele que está dizendo a ele regozijar, ou alegria, ou saudando, participa das suas obras más. Você encontrou alguém, amados? Tem muitas pessoas, graças a Deus. Só não são tão visíveis quanto as que estão na alma. Só não são, talvez, tão populares para os mortos como as que estão na alma. Mas você encontrou pessoas, canais, ou sei lá o que estão pregando essa mensagem de vida no Espírito, levando as pessoas para esse lugar, para o Espírito Santo. Sauda. Vou trazer para os dias atuais. Curte. Reposta. Encaminha. Assiste. Dá like. Oferta. Investe. Agora, as pessoas que estão andando, se afastando para o lado. Por que para o lado? Porque é parecido. A única diferença é que aqui é a glória de Deus que sustenta e ali é a glória do homem. Mas por um tempo é o joio e o trigo, parece que é igual, mas não é. Mas identifiquei, isso é palavra na alma, isso é o evangelho falso. Não está levando as pessoas para o Espírito Santo para passar a forja que você está passando. Você que está orando. Não sauda. Não curte. Não dá crédito. Porque se você fizer isso, você está se tornando participante das obras más dele. O Pai, amados, ele está preocupado com o que com isso? Com almas, como eu disse. Não é você
e mais tantos quanto vão vir através de você. É um espírito que eu gerei em você, que vai gerar espíritos e mais espíritos. Isso é uma cadeia assim, ó, infinitamente poderosa na mão do Espírito Santo. Na alma não, na alma tem até aparência, tem até um volume visível, mas poder de Deus, glória de Deus mesmo, nada. À medida que o Espírito Santo for dando para a gente discernimento, amados, sabedoria do alto, eu profetizo que os irmãos vão começar a sentir o que pesa no coração do nosso Pai. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz, a fé não é de todos. Atenção aqui. Não diz, a fé não é para todos. Não, a fé é para todos. Deus deu. Mas a fé não é de todos, porque alguns resistem. Ah, porque resiste, nasceu de novo, não quer nem saber. Não vou julgar, não sou juiz. Eu tenho uma jornada para cumprir. Eu sei o que agrada ao meu Pai. Eu sei como ir nesse lugar que eu sou plenamente galardoado. Eu vou receber inteiro galardão. Como é que eu sei? Me entregando ao Espírito Santo. Eu nem vou tentar ir, porque se eu tentar ir no meu esforço, na minha sabedoria, com uma boa ideia, eu vou errar o caminho. E a hora que Jesus voltar, não vai sobrar nada. Nada daquilo que eu construí e nada das almas que deveriam ser alcançadas através daquilo que eu edifiquei. Eu sou salvo, não há condenação, amém? Só que nós estamos aqui para mais. Você é alguém, igreja de Jesus Cristo na terra, que está sendo instruído a se edificar na revelação de que sobre ele, na direção do Espírito Santo, não há nada que prevaleça contra a sua vida. Nada. Você não é merecedor, eu não sou merecedor. Você não precisa se preocupar em como fazer, em como divulgar, em como monetizar, em como potencializar. Você é alguém no espírito, igualzinho a Davi, está lá escondido, orando em línguas, atrás das malhadas, se ocupando com o propósito eterno, à medida que o Espírito Santo vai te revelando. Não se preocupe também em acelerar as coisas, continue se entregando para Ele. No tempo certo, Ele vai te chamar, Ele vai te exaltar, para que através de você e de mim, Ele seja conhecido. Então nós somos alguém que caminhamos nesse lugar. Nós não nos alegramos com nada que provenha da alma, nem na nossa vida e nem na vida dos irmãos. Por que não? Porque nós temos inveja? Não. Porque aquilo que a alma produz, quando Jesus voltar, não vai sobrar nada. E aquilo que a alma produziu, atraiu outras almas para a alma. Como consequência, muitos se perderam. E isso entristece o nosso Pai. Mas no Espírito, a garantia, amados, inteiro galardão, só aguenta o tranco. Continua orando em mim, continua me liberando, porque vai ser eu purinho, falando, usando a sua boca, para pedir para o Pai a perfeita vontade dEle para a sua vida. A palavra de Deus não nos engana. Existe o processo, mas existe o consolo, e o final é a glória de Deus. É nesse lugar que nós nos alegramos, é nesse lugar que nós nos animamos, amados, uns aos outros, em nome de Jesus. Essa é a igreja vitoriosa, essa é a igreja vencedora, essa é a igreja que nós somos no Espírito, e cada vez mais vai ser visível ao mundo, para a glória de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.